Deixa eu te perguntar uma parada rapidinho aqui. Tu já parou pra pensar quem pode estar por trás dos principais jogos da indústria? E vamos fazer um exercício mental. Pensa aí em um nome famoso da indústria de games. Pensou? Eu posso até estar errado, mas eu vou arriscar que tu deve ter pensado aí no Hideo Kojima, no Hidetaka Miyazaki, ou mesmo no Phil Spencer, que são figuras conhecidas da indústria de games. Mas percebeu algo em comum desses nomes? Geralmente são nomes masculinos. Não à toa, a indústria de games ela tá realmente há muito tempo centrada em figuras masculinas, mas isso não quer dizer que não existam nomes importantes femininos dentro dessa indústria que inclusive mudaram a história dela mais de uma vez. As mulheres desde sempre vêm galgando cada vez mais espaço em todas as áreas da sociedade e na indústria de games não é diferente. E sim, graças a muita luta, essa realidade vem mudando devagar e as mulheres vêm cada vez mais ocupando espaços importantes na indústria de games. Então, aproveitando que a gente está no mês que celebra o Dia da Mulher, hoje eu queria trazer esse vídeo aqui para exaltar e até mesmo para informar, porque eu sei que muita gente não conhece, mulheres que transformaram a indústria de games. Claro que essa aqui não é uma lista exaustiva, não foram apenas essas, mas são nomes que eu gosto muito e cada uma delas por conta de uma habilidade ou então alguma contribuição diferente. Seja porque os jogos que elas ajudaram a construir marcaram uma geração, ou porque elas inovaram muito na questão narrativa do desenvolvimento de jogos, ou seja porque até hoje elas lideram equipes num setor que muito tempo foi dominado pela presença masculina. E sendo a indústria de games uma das mais lucrativas atualmente, sendo até mais lucrativa que a indústria da música e do cinema juntos, eu acho que é muito importante a gente ressaltar esses nomes aqui. Bora! Eu queria começar falando de uma das mais importantes, talvez a mais importante dessa lista aqui, que é a Amy Hennig. A Amy Hennig é uma das figuras mais influentes na indústria dos videogames. Uma contadora de histórias que transformou a maneira como vemos e interagimos com narrativas. Amy Hennig não só elevou o padrão do storytelling nos games, mas também abriu caminhos para uma maior representatividade e diversidade na criação de jogos. Hoje a gente vai comentar um pouco da carreira dela, desde a sua formação em cinema até a sua transição para o mundo dos games, e como seu trabalho revolucionou a indústria. Amy Hennig começou sua jornada no mundo das artes com uma formação em cinema. Ela se formou em cinema e televisão na Universidade Estadual da Califórnia, a Northridge, onde desenvolveu uma paixão por narrativas visuais e roteiros. No entanto, foi durante seu mestrado em Belas Artes que ela descobriu o potencial dos videogames como uma nova forma de contar histórias. Fascinada pela ideia de combinar uma narrativa cinematográfica com interatividade, Amy decidiu fazer a transição para a indústria de games, uma decisão que mudaria sua vida e a indústria para sempre. Amy Hennig começou sua carreira na indústria de games na Electronite, uma pequena desenvolvedora onde ela trabalhou como artista e designer. Seu talento rapidamente chamou a atenção e ela foi contratada pela EA, isso mesmo, a Electronic Arts, onde trabalhou em vários projetos, incluindo o jogo Michael Jordan Chaos in the Wind City. Embora esses trabalhos iniciais fossem modestos, eles foram fundamentais para que a Amy desenvolvesse suas habilidades e entendesse o potencial narrativo dos games. Em 1995, Amy Hennig ingressou na Naughty Dog, uma desenvolvedora que já começava a se destacar no mercado. Foi lá que ela teve a oportunidade de trabalhar em um dos projetos mais ambiciosos da sua carreira, Legacy of Kain: Soul River, lançado em 1999. Esse jogo foi um marco na indústria, combinando uma narrativa complexa e sombria com uma jogabilidade inovadora para a época. Amy foi a principal roteirista do jogo, e o seu trabalho em Soul River mostrou ao mundo que os games poderiam ser muito mais que entretenimento casual. Eles poderiam ser experiências narrativas profundas e emocionantes. Mas foi com a criação da série Uncharted que Amy Hennig realmente deixou sua marca na indústria. Lançado em 2007, Uncharted Drake's Fortune revolucionou a maneira como as histórias eram contadas nos games. A série, que segue as aventuras do carismático caçador de tesouros Nathan Drake, combinava ação cinematográfica, personagens cativantes e uma narrativa envolvente. Amy Hennig foi a mente por trás da história, dirigindo a narrativa e garantindo que cada cena, cada diálogo e cada reviravolta fossem memoráveis. Uncharted não só elevou o padrão do storytelling nos games, mas também provou que os jogos poderiam competir com filmes e séries em termos de qualidade narrativa. O impacto de Uncharted na indústria foi imediato e duradouro. O segundo jogo da série, Uncharted 2: Among Thieves, foi lançado em 2009. É frequentemente citado como um dos melhores jogos de todos os tempos, ganhando inúmeros prêmios e aclamação da crítica. A série estabeleceu novos padrões para narrativas em games,
influenciando uma geração de desenvolvedores e mostrando que os jogos poderiam ser uma nova forma de arte. Amy Hennig foi amplamente reconhecida por seu trabalho, recebendo diversos prêmios, incluindo o prestigiado Lifetime Achievement Award da Academy of Interactive Arts and Sciences, um testemunho da sua contribuição duradoura para a indústria. Após deixar Naughty Dog em 2014, Amy Hennig continuou a explorar novas fronteiras da narrativa interativa. Atualmente ela está na Skydance New Media, onde está trabalhando em um jogo da Marvel chamado 1943 Rise of Hydra, que vai contar a história que envolve o Capitão América em uma das suas missões durante a Segunda Guerra Mundial, em que ele encontra um dos Pantera Negra, além de outro projeto de um jogo não anunciado de Star Wars em parceria com a Lucasfilm. Embora detalhes sobre seus projetos atuais ainda sejam mantidos em segredo, a expectativa é alta e a indústria aguarda ansiosamente para ver o que essa visionária trará a seguir. Amy Hennig não só transformou a maneira como contamos histórias nos games, mas também se tornou um símbolo de representatividade e inspiração para mulheres e minorias dentro da indústria. Sua jornada, desde a formação em cinema até se tornar uma das roteiristas mais respeitadas dos games, mostra que a paixão, talento e perseverança podem abrir portas em qualquer campo. Amy Hennig é uma prova viva de que os games são um meio poderoso para contar histórias, e seu legado continuará a influenciar gerações de criadores por muitos anos. E se você já conhecia ou pelo menos gostou de conhecer a história da Amy Hennig, já deixa o like no vídeo agora, beleza? Bora continuar. E enquanto a Amy Hennig estava focada ali, dedicando seus trabalhos e revolucionando a narrativa dentro dos games, uma outra mulher começou a se destacar bastante, mas em relação ao desenvolvimento de mecânicas inovadoras. Bora conversar um pouco sobre a Kim Swift. Ela é uma das mentes mais criativas e inovadoras da indústria dos videogames, responsável por um dos jogos mais icônicos e influentes já criados. Kim Swift não só redefiniu o que um jogo de puzzle deveria ser, ela criou um dos jogos mais influentes de todos os tempos, Portal, mas também abriu caminhos para a inovação e a criatividade no design de jogos. Então bora conhecer um pouco mais da carreira dessa mulher que tem uma mente brilhante. Kim Swift começou a sua carreira na indústria de games como uma estudante da DigiPen Institute of Technology, onde trabalhou em um projeto chamado Narbacular Drop. Esse jogo, que apresentava mecânicas inovadoras de portais, chamou a atenção da Valve, uma das desenvolvedoras mais respeitadas da indústria. Em 2005, Kim e sua equipe foram contratados pela Valve, onde começaram a trabalhar no que se tornaria um dos jogos mais revolucionários de todos os tempos, como eu comentei, Portal. Lançado em 2007 como parte da Orange Box, Portal foi um fenômeno instantâneo. O jogo combinava quebra-cabeças desafiadores com uma narrativa única e humor bastante ácido. Tudo isso envolto em uma mecânica de portais que desafiava as leis da física. Kim Swift foi a líder de design do projeto, e sua visão criativa foi fundamental para o sucesso do jogo. Portal não só recebeu a aclamação da crítica e inúmeros prêmios, mas também se tornou um marco na indústria, influenciando tanto jogos indies quanto jogos AAA. Após seu sucesso na Valve, Kim Swift continuou a buscar novos desafios. Ela passou pela EA, onde trabalhou em projetos como Star Wars Battlefront e também Left 4 Dead. Embora esses projetos fossem diferentes de Portal, Kim continuou a defender a inovação e a criatividade no design de jogos, sempre buscando maneiras de surpreender e engajar os jogadores. Em seguida, Kim ingressou na Amazon Games Studios, onde assumiu o papel de diretora de design. Lá, ela trabalhou em projetos ambiciosos que exploravam novas tecnologias e formas de interação. E embora nem todos os seus projetos tenham sido lançados, sua passagem pela Amazon reforçou sua reputação como uma líder visionária e importante na indústria. Atualmente, Kim Swift ocupa o papel de destaque na Xbox Games Studios, onde ela atua como diretora de desenvolvimento na nuvem. Desse modo, ela está na vanguarda na inovação, explorando como a tecnologia da nuvem pode transformar a maneira como jogamos e interagimos com os games. Seu trabalho na Xbox Game Studios promete continuar a empurrar os limites do que é possível na indústria, abrindo novas possibilidades para desenvolvedores e jogadores. Kim Swift continua a ser uma defensora ferrenha da inovação e da criatividade, sempre buscando maneiras de surpreender e engajar os jogadores. O impacto de Portal na indústria dos games é inegável. O jogo não só redefiniu o gênero de puzzles, mas também mostrou que os jogos poderiam ser muito mais do que entretenimento. Eles poderiam ser experiências intelectualmente estimulantes, emocionantes e envolventes. Portal influenciou uma geração de desenvolvedores tanto indie quanto AAA, e seu legado pode ser visto em jogos como The Talos Principle, The Witness e até mesmo em títulos maiores como Half-Life Alyx. Além disso, Portal também mostrou que os jogos poderiam ser uma plataforma para narrativas únicas e humor inteligente.
A personagem GLaDOS, com sua voz icônica e personalidade sarcástica, se tornou um dos personagens mais memoráveis dos games. O jogo como um todo é frequentemente citado como um exemplo de design perfeito. Kim Swift, não só por seu trabalho em Portal, mas também por sua defesa incansável da inovação e da criatividade no design de jogos. Kim Swift é conhecida não só pelo seu trabalho em Portal, mas também por sua defesa incansável da inovação e da criatividade no design de jogos. Ela acredita que os games são uma forma de arte única, capaz de contar histórias e criar experiências que nenhum outro meio pode oferecer. E ao longo da sua carreira, Kim tem sido uma voz ativa na promoção da diversidade e da inclusão na indústria, incentivando mais mulheres e minorias a seguir carreiras no desenvolvimento de jogos. Sua abordagem visionária e seu compromisso com a excelência continuam a inspirar desenvolvedores ao redor do mundo. Kim Swift é a prova viva de que, com paixão, criatividade e inovação, é possível transformar ideias em experiências que mudam a vida das pessoas. Kim Swift é uma das figuras mais importantes da indústria dos games, uma líder visionária que continua a empurrar os limites do que é possível. Desde a criação de Portal até o seu trabalho mais atual no Xbox, Kim tem sido uma força motriz por trás de algumas das inovações mais emocionantes da indústria. Seu legado é um testemunho do poder da criatividade e da inovação, e seu impacto vai ser sentido ainda por muitos anos. E se você é fã de Portal, já comenta aqui para eu saber. E enquanto a Kim Swift estava ali desenvolvendo seu trabalho com mecânicas, e design, uma outra mulher ia galgando seu espaço ali com uma visão estratégica de negócios. Bora conhecer a líder de franquias, Bonnie Ross. Ela é uma das líderes mais influentes da indústria dos videogames, responsável por revitalizar uma das franquias mais icônicas de todos os tempos. Bonnie Ross não só transformou Halo em uma marca global, mas também se tornou uma defensora incansável da diversidade e inclusão na indústria. Hoje vamos explorar a carreira de Bonnie Ross desde a fundação da 343 Industries até seu impacto duradouro na franquia Halo e além. Bonnie Ross começou sua carreira na Microsoft em 1994, onde trabalhou em vários projetos antes de se tornar uma figura-chave na divisão de games. Em 2007, ela foi escolhida para liderar a recém-fundada 343 Industries, um estúdio criado especificamente para cuidar da franquia Halo. Sob sua liderança, a 343 assumiu a responsabilidade de continuar o legado de uma das séries mais amadas da indústria. O primeiro grande desafio de Bonnie foi Halo 4, lançado em 2012. Esse jogo não só marcou o retorno do Master Chief, mas também introduziu uma nova profundidade emocional à narrativa, explorando a relação entre o Chief e a Cortana. Halo 4 foi um sucesso crítico e comercial, provando que a 343 Industries estava à altura da tarefa de levar a franquia adiante. Sob a liderança da Bonnie Ross, a franquia não só continuou a prosperar nos games, mas também se expandiu para outras mídias. A 343 lançou uma série de livros, quadrinhos e até uma websérie chamada Halo Forward Until Dawn, que ajudaram a expandir o universo de Halo e aprofundar sua mitologia. Além disso, Bonnie liderou o desenvolvimento de Halo The Master Chief Collection, uma compilação que trouxe os jogos clássicos da série para uma nova geração de consoles. E com Halo Infinite, lançado em 2021, a franquia deu um salto para o futuro, oferecendo uma experiência de mundo aberto que revitalizou a série e atraiu tanto os fãs antigos quanto novos jogadores. Bonnie Ross não só manteve a relevância de Halo na indústria dos games, mas também transformou a franquia em uma marca global. Sob sua liderança, Halo se tornou um fenômeno cultural, com uma base de fãs dedicada em todo o mundo. A franquia também se expandiu para o mundo dos esportes, com competições de Halo atraindo milhões de espectadores e oferecendo os prêmios milionários. Bonnie Ross foi fundamental na criação de parcerias estratégicas que levaram Halo para além dos games. A franquia se tornou uma marca reconhecida em produtos de consumo, desde action figures até roupas e até mesmo uma série de TV produzida pela Paramount Plus, que promete trazer o universo de Halo para um público ainda maior. Bonnie Ross é conhecida não só por seu trabalho em Halo, mas também por sua defesa incansável da diversidade e inclusão na indústria dos games. Ela acredita que a diversidade de perspectivas é essencial para criar experiências mais ricas e autênticas, e tem sido uma voz ativa na promoção de mais oportunidades para mulheres e minorias na indústria. Sua liderança na 343 reflete esse compromisso, com a empresa se esforçando para criar um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado. Uma inspiração para muitos, mostrando que é possível alcançar grandes coisas enquanto se defende valores importantes. O impacto de Bonnie Ross na indústria dos games não passou despercebido. Ela foi reconhecida com inúmeros prêmios e honrarias, incluindo o seu nome na lista da BBC das 100 mulheres mais influentes do mundo. Esse reconhecimento é um testemunho da sua liderança visionária e do seu compromisso com a excelência e a inovação. Bonnie Ross não só transformou Halo em uma marca global, mas também se transformou em uma das vozes mais respeitadas da indústria, inspirando uma nova geração de desenvolvedores
e líderes. É uma das figuras mais importantes da indústria dos games. Uma líder visionária que continua a empurrar os limites do que é possível. Desde a fundação da 343 Industries até a revitalização da franquia Halo, Bonnie tem sido uma força motriz por trás de algumas das inovações mais emocionantes da indústria. Essas mulheres não apenas fizeram história na indústria de games, mas elas abriram caminho para que outras pessoas pudessem seguir seus passos. Amy Hennig, Tim Swift e Bonnie Ross são exemplos de como o talento, mas também a persistência de lutar contra um sistema pode levar você muito longe. Elas nos mostram que os videogames são mais que meramente entretenimento. São uma forma de arte, inovação e conexão humana. E por isso a diversidade é tão importante dentro dessa indústria, que é uma indústria viva, que assim como a sociedade muda e vai mudar ao longo do tempo. E não apenas mulheres, mas também pessoas de todas as etnias, gêneros e raças merecem um lugar de destaque dentro da indústria de games, que vem se transformando cada vez mais rápido ao longo dos últimos anos. Se você gostou desse vídeo aqui, um pouco mais analítico, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui, em que eu comento a revolução dos jogos chineses, como eles chegaram para ficar e as promessas deles para o futuro. Grande abraço, até o próximo vídeo.